Meus queridos, voltamos aqui para a segunda parte da gravação sobre escatologia, né? E nós vamos continuar sobre o ensino sobre o arrebatamento secreto. É bíblico, né? Foi aonde nós paramos no vídeo anterior. Antes disso, eu quero fazer um pedido a você primeiro, que você compartilhe esses vídeos, que você curta, porque você vai estar ajudando na evangelização, proclamação do evangelho, edificação da vida das pessoas, né? E também você vai estar ajudando a plataforma a entender que esse vídeo é relevante e assim eles vão estar indicando para outras pessoas. Segundo pedido é que, se o vídeo parar de repente, é porque minha memória já foi embora. E eu vou ter que regravar o próximo vídeo, ok? Então eu peço que você tenha essa paciência comigo aí. E relembrando que você esteja com caneta na mão, papel, caso você queira, para que você não perca nada do conteúdo que nós estamos trazendo aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. O ensino sobre o arrebatamento secreto é bíblico? Bom, o arrebatamento secreto é uma expressão relativamente recente e tem sido usada para se referir à ideia de que, quando Cristo vier buscar sua igreja, os crentes desaparecerão de repente, deixando somente as suas roupas caídas misteriosamente no chão. Então, essa é uma ideia recente, né, sobre o arrebatamento. E esse é o pensamento sobre o arrebatamento secreto. Aquela ideia, né, que nós vimos nos filmes de Jesus voltando, né, ou aviões caindo, carros batendo, trens batendo, com os crentes sendo arrebatados e deixando suas roupas no chão e sumindo de repente, sem ninguém ver, sem ninguém saber para onde foram, o que aconteceu com eles. Essa ideia não é bíblica, nós vamos ver isso daqui. Esse quadro tão espantoso foi vastamente propagado a partir dos anos 2000 por Hollywood, que mostrou cenas exatamente assim, ao produzir filmes sobre escatologia baseados na obra em 16 volumes. Não vou citar esse nome porque não vou citar esse nome todo porque é um nome difícil, mas The Tim Jenkins, intitulado Deixados para Trás. Bom, acho que todos nós já assistimos esse filme, Deixados para Trás. O primeiro livro da série foi lançado em 1995. Então o que acontece? Pegaram esse filme, a história reproduzida nesse filme, né, esse quadro assustador do arrebatamento secreto, e muitos crentes, pregadores e pastores criaram essa imagem de que, quando Cristo voltar, os crentes vão sumir, as suas roupinhas vão ficar caídas ali no chão, os aviões vão bater ou vão cair, os trens vão sair dos trilhos, os carros vão baterem e tudo mais. Só que isso não é bíblico, isso é uma invenção, coisa de filme, né? Não há respaldo bíblico para isso, tá bom, minha gente? E para nós o que vale é o que as escrituras dizem, é o que a Bíblia diz, é a palavra de Deus. O resto é invenção, é história, é conto, tá bom? É fábula. Ele continua aqui: geralmente a noção de arrebatamento secreto é atribuída ao dispensacionalismo pré-tribulacionista. Porém, a verdade é que nenhuma obra doutrinária dessa vertente propõe qualquer forma de sumiço instantâneo no momento do arrebatamento.
De fato, o que se acredita que será repentino quando o Senhor vier buscar a sua igreja é a transformação dos corpos dos crentes, então vivos, conforme Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 52, esse texto que no vídeo passado eu já mencionei para vocês, onde diz assim, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Então, a única coisa que vai acontecer de forma repentina, né, vai ser a transformação do corpo dos crentes. Isso vai ser algo assim, um abrir e fechar de olhos, extremamente rápido, veloz, tá bom? Então, essa ideia do arrebatamento secreto, onde as pessoas somem de repente, deixa só a roupa no chão, a mãe que acorda e vai procurar o bebê sumiu, o marido que bota a mão no lado da cama e a mulher sumiu, só ficou a roupinha dela. E essa história é coisa de filme, é fake news, não acredita nisso, porque isso não tem base bíblica, ok? Somente a transformação repentina ou muito veloz do crente é que tem base bíblica, ok? Ademais, os textos bíblicos que relatam episódios de pessoas sendo arrebatadas nunca descrevem qualquer desaparecimento abrupto. Em vez disso, esses relatos, que são 3 ao todo na Bíblia, não é? Destacam que enquanto estavam sendo levados aos céus, essas pessoas foram vistas por testemunhas perplexas que ficavam algum tempo observando o estranho fenômeno, né? Então, não teve nada de arrebatamento secreto nos arrebatamentos que a Bíblia menciona, que foi o arrebatamento de Elias na frente de Eliseu e de outras pessoas, o arrebatamento do Senhor Jesus quando ele voltou para o céu, na frente dos apóstolos, dos discípulos, e Apocalipse 11 relata o arrebatamento das 2 testemunhas na frente dos ímpios que ali estavam e essas pessoas viram, tá bom? Foi esse o caso de Elias, que enquanto subia até Deus, num redemoinho foi visto por Eliseu, que o lamentava. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11 e 12. Esse foi também o caso do próprio Senhor Jesus, que ao ser levado, lentamente assunto ao céu, ou seja, levado ao céu, foi observado por seus discípulos até que uma nuvem o cobriu. Atos 1:9. Finalmente, o Apocalipse trata das 2 testemunhas que depois de ressuscitar sobem para Deus numa nuvem, enquanto os seus inimigos os contemplam. Apocalipse 11, versículo 12. Então, esses são os relatos de arrebatamentos que tem na Bíblia, que, como nós vimos aqui, não tem nada a ver com o secreto. Então, como podemos perceber, ao que tudo indica, né, a descrição do apóstolo Paulo em Tessalonicenses, né, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o arrebatamento, capítulo 4, versículo 16 e 17, o arrebatamento, ele não será secreto, né? Com efeito, o desaparecimento abrupto dos crentes ao tempo em que Jesus vier buscar sua igreja parece ser somente fruto da imaginação de algumas pessoas, no caso o arrebatamento secreto, que é fruto de imaginação, história, mito, achismo, né? Como nós gostamos de dizer, achismos, e nós precisamos ter muito cuidado com o achismo, porque para nós o que vale mesmo é o que está escrito na palavra de Deus, tá bom? Porque é com a sua palavra que Deus tem compromisso, ok? Queridos, lembrando vocês, se o vídeo parar de forma repentina, é porque acabou a memória do celular, mas eu vou gravar o restante, tá bom? E vou compartilhar. Seguindo, após isto, a igreja comparecerá diante do tribunal de Cristo, né? Para finalmente receber os galardões. Então, após a ressurreição dos mortos,
o arrebatamento, a ressurreição e o arrebatamento dos mortos, dos corpos dos mortos, o arrebatamento dos que estiverem vivos, acontecerá também o tribunal de Cristo, ok? Acontecerá o tribunal de Cristo. E lá em Romanos, capítulo 14, tem muitas referências bíblicas, mas eu não vou ler todas. Eu vou dizer para você quais são, e você, no conforto do seu lar, você acompanha, e é extremamente importante que você leia, não deixe de ler. Mas eu vou ler para vocês Romanos 14, versículo 10, que diz assim, olha, versículo 10: Você, porém, porque julga o seu irmão? E você, porque despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Então haverá esse tribunal, né, onde nós compareceremos para recebermos os galardões, os prêmios. Quais são esses prêmios? O que a Bíblia diz sobre eles? Nada. A Bíblia não diz o que será o galardão. Muitas pessoas acham, né, que é brilho no corpo, que são cidades, que é pedrinha na coroa, mas tudo fruto de imaginação. A Bíblia não fala isso, tá bom? Vamos lá, mais um texto aqui. É 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, versículo 10 ao versículo 15, 10 ao 15. Aí diz assim: Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como sábio construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo, Jesus Cristo. Se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Outras traduções dizem por um triz. Ou seja, o tribunal de Cristo, o tribunal de Deus aqui, não é para condenação do pecador, é para distribuição, para recebimento ou não dos galardões, ok? Mas não é para condenação, perca de salvação, como alguns acreditam, defendem perca de salvação, o que eu não acredito, não vejo base bíblica para isso. Mas aqui, os textos que eu li para você aqui, falam sobre o tribunal de Cristo, o tribunal de Deus, tá bom? Para recebimento de galardão ou não. E aí, 2 Coríntios, vamos lá, 5:10. 5:10 diz assim: Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Isso é 2 Coríntios 5:10. Muito importante você destacar esse versículo, porque ele é mais direto sobre esse assunto. E aí, por que nós teremos que comparecer diante desse tribunal? Para recebermos os galardões, né? Olha só, Lucas 14:14, o que diz a palavra de Deus. Lucas 14, versículo 14. E você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Vamos lá. 1 Coríntios 4:5. 1 de Paulo aos Coríntios 4:5. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Isso é 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. 2 Timóteo 4, versículo 8, diz o seguinte: 2 Timóteo 4, versículo 8,
Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Como eu disse, estamos falando aqui sobre o tribunal de Cristo e a distribuição dos galardões, né? Essa é a finalidade do tribunal de Cristo, ou bema, como era chamado naquela época. Onde havia uma plataforma semelhante aos púlpitos das nossas igrejas, e ele ficava o responsável, o juiz, que distribuía as recompensas para os atletas que corriam nos estádios naquela época de Paulo, e Paulo com certeza está usando isso como exemplo. Então, quando eles terminavam a corrida, que eles chegavam no bema, né, naquela plataforma, no tribunal, eles recebiam ali a sua recompensa. 2 Timóteo 4,8 diz assim: desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E aí? Você ama a vinda do Senhor? Está ansioso pela vinda do Senhor Jesus? Ou não? Apocalipse capítulo 22, versículo 12, também falando sobre o tribunal de Cristo, sobre a premiação dos santos. Ele diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Então, queridão, faça coisas em prol do reino de Deus, trabalhe em prol do reino de Deus, trabalhe na obra do Senhor, para que quando chegar naquele dia, você receber seu galardão, bom? Você receber seus prêmios lá, quando nós estivermos diante do Senhor Jesus no tribunal de Cristo, ok? Então, após o arrebatamento, segue-se o tribunal de Cristo. Júlio, aonde será o tribunal de Cristo? A Bíblia não diz. A Bíblia não diz se vai ser no céu. A Bíblia não diz se vai ser em outro planeta. A Bíblia não diz se vai ser nas nuvens, onde nós vamos encontrar com o Senhor. A Bíblia não diz. A Bíblia nos diz que haverá o tribunal de Cristo, mas ela não diz aonde será. E aí nós temos que dormir com isso, com essa dúvida, e esperar chegar naquele grande dia. Ok? Vamos lá. Agora, uma pergunta muito comum pelos crentes, né? Como será o corpo do ressurreto? Como vai ser o nosso corpo? O corpo do crente, do ressurreto, daquele que chegar lá no céu, naquele dia, no dia que nós estivermos com Jesus, e o corpo do cristão morto sair do túmulo e nós fomos arrebatados com o Senhor. Como será o nosso corpo? Vamos lá. O corpo da ressurreição será o mesmo corpo atual, composto de carne e ossos, né? Vamos ver o que a Bíblia diz em relação a isso. Jó 19. Nós podemos aqui em Jó ter uma base. Jó capítulo 19, versículo 26 e 27. Jó diz o seguinte: depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade meu coração desfalece dentro de mim, né? Jó faz essa declaração aqui, movido pelo Espírito de Deus, e nos dá essa pérola que nós temos aqui, cheia de emoções, né? Cheio de sentimentos, de saudade, o meu coração desfalece dentro de mim. Lucas 24, 39. Olha o que diz a palavra de Deus. Desculpa o braço estar passando aí sempre na frente de vocês. É porque eu estou usando o tablet para ler as referências, por ser mais rápido, né, para procurar. Lucas 24, 39 diz assim:
Vejam as minhas mãos, isso aqui é Jesus falando, quando ele ressuscitou. Vejam as minhas mãos e os meus pés, porque sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Então, assim, quando Jesus ressuscitou, e a Bíblia diz que ele é a primícia dos que dormem, né? Quando ele ressuscitou dos mortos, ele ressuscitou com carne, com ossos e com o corpo que ele tinha quando ele morreu, né? Então, logo nós entendemos pelas Escrituras que é exatamente o que vai acontecer com o salvo, com o cristão. Nós ressuscitaremos com o nosso corpo. Ah, Júlio, mas se eu morri velho, voltar com um corpo novo? Aí a Bíblia não diz. A Bíblia não fala. O que nós podemos garantir aqui é que, baseado em 1 Coríntios capítulo 15, que diz que aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Baseado nisso, o que nós temos certeza é de que nós, seja o corpo velho, né, um corpo já idoso, ancião, ou um corpo jovenzinho, não haverá dores, não haverá cansaço, não haverá fadiga, não haverá enfermidades, não haverá nada. Essas limitações que nós temos hoje não haverá na ressurreição dos mortos, quando o Senhor Jesus voltar. Bom, isso a Bíblia nos diz. Fora isso, a Bíblia não diz nada. Tá bom? Se teremos olhos azuis, ou se teremos... Acredito que os olhos azuis, como teremos o mesmo corpo, né? Mas seremos velhos, novos, isso a Bíblia não diz. Bom, nós temos que ter compromisso com a palavra. Prova disso, né? Que nós teremos, no caso, corpo de carne e ossos. Prova disso é que Jesus ressuscitou no mesmo corpo que tinha quando foi sepultado. Marcos 16, 6, Lucas 24, 2 ao 3 e João 20, do 3 ao 8. E a ressurreição dos crentes será semelhante à dele. Então foi o que eu falei com vocês anteriormente. Baseado na ressurreição de Jesus, é que nós podemos afirmar que nós voltaremos com o nosso corpo atual, tá bom? Porque nós ressuscitaremos à semelhança de Cristo, tá bom? 1 Coríntios 15, 20, 23 e o 49. Vamos ler aqui. Vamos ler. Bem-vindo à teologia. Teologia é isso. Estudar as Escrituras é isso. É abrir a Bíblia, ler as referências e fundamentar bem o nosso conhecimento e a nossa fé. Antes eu quero ler Marcos 16, 6 para vocês. Ou com vocês, né? Marcos 16, 6. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam um lugar onde o tinham colocado. Então, nosso Cristo está vivo, ele ressuscitou. Ok? Lucas 24, 2, 3. Lucas 24, 2, 3. 4, 2 e 3. Diz assim: encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Por que não acharam? Porque Jesus ressuscitou com o seu corpo. Ele vive, ele ressuscitou mesmo. Ele saiu do túmulo com seus pés, suas mãos, sua cabeça, seus olhos, suas orelhas. Ele saiu do túmulo com o seu corpo. E para finalizar, João 20, 3 ao 8. João 20. Vamos, João, gente. Evangelho de João 20, de 3 ao 8. Diz assim: com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegando primeiro ao túmulo. E chegou primeiro ao túmulo, e, abaixando-se, viu os lenços de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis. E o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte.
Então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu. O que ele viu? Em que ele creu? Que Jesus tinha ressuscitado, que o Senhor Jesus está vivo. Ele viu e creu. Aí, 1 Coríntios 15, 20. Olha o que nos diz. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, ou seja, o primeiro a ressuscitar. Ele é a primícia, primeiro. Ele foi o primeiro a ressuscitar. 23. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Ou seja, ressuscitar. Cristo ressuscitou primeiro, na vinda de Cristo, o salvo, o cristão, ressuscitará também. E aí o 49, ele fecha dizendo o seguinte: e assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Então, como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos e traremos a imagem do homem celestial, Resumindo, assim como Cristo é, nós também seremos. Teremos um corpo transformado, não sujeito a enfermidades, não sujeito a doenças, não sujeito a nenhum dos males que nós temos vivenciado, infelizmente, hoje aqui nesse mundo. Dando sequência aqui à leitura, a diferença entre o corpo atual e o ressurreto é que este último não poderá se deteriorar nem morrer. Lucas 20, versículo 35 ao 36. E 1 Coríntios 15, 42. O versículo 42 de Coríntios diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Esse é o significado da palavra incorruptibilidade, presente em algumas traduções da Bíblia. Está lá essa referência de 1 Coríntios 15, 53 ao 54. Incorruptibilidade. É um corpo que não se corrompe mais, ou seja, ele não se deteriora de forma alguma. Quanto à aparência, e aqui é importante redobrar a atenção para aquilo que eu já disse no início. Qual será a aparência do nosso corpo? Que corpo teremos? Como será o nosso corpo naquela ocasião? Então vamos lá. Quanto à aparência desse corpo, será a mesma que a atual. Nesse sentido, deve-se lembrar que o Cristo ressurreto só não foi reconhecido imediatamente por alguns discípulos porque o Senhor lhes fechou os olhos. Foi por isso que no caminho de Emaús e outras ocasiões ele não foi reconhecido imediatamente. Mas para que a gente tenha mais precisão, mais certeza do que estamos falando, Lucas 24, versículo 15. Diz assim, olha: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Esse aqui é o relato do que ocorreu com os discípulos no caminho de Emaús. Acerca da idade que o corpo da ressurreição aparecerá, a Bíblia não dá nenhuma informação. Então é isso. Temos que dormir com essa curiosidade e aguardar aquele tão esperado dia, esse tão esperado dia, para que nós possamos estar com o Senhor. Mas é isso. Após a ressurreição dos mortos, no arrebatamento da igreja, ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja, nós iremos para o tribunal de Cristo, onde receberemos o nosso galardão. E ali também o nosso corpo ressurreto, nós não viveremos, não sofreremos mais de deterioração, doenças, vulnerabilidade a pandemias, a se machucar e a todas essas coisas que hoje nós sofremos aqui, e teremos um corpo, seremos como o Senhor
teremos um corpo glorificado, um corpo ressurreto, ok? Nós vamos seguir, porque nós também vamos falar sobre a grande tribulação. No próximo vídeo nós falaremos sobre a grande tribulação e, se der tempo, também sobre a segunda vinda de Cristo, ok?